cujo título é A Utilização de Fake News como Propaganda Eleitoral e Suas Consequências Jurídicas. Rodrigo, palavra sua. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, boa noite. Queria agradecer e dar boa noite à banca, a figura do professor Tonelli, do professor Rodrigo, do professor José. Queria dar boa noite também e agradecer a presença de quem não deveria, por ofício, estar aqui, mas veio hoje para poder prestigiar. Agradecer também os meus colegas que vão me defender depois de mim. E o tema que eu escolhi, que é a utilização de fake news como propaganda eleitoral e suas consequências jurídicas. Ele é um tema muito atual e ele aborda algumas questões do direito que eu acho que sejam fundamentais para esse debate aqui hoje. Então, a escolha dele não foi pelo acaso. Vocês vão ver mais à frente. Bom, a motivação da escolha desse tema foi, primeiro, a área de atuação. O direito eleitoral é um nicho muito específico de atuação do advogado e eu diria que não é um nicho muito encharcado no direito. E a maioria das pessoas acham que esse é um nicho de atuação de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, mas isso não é. O segundo aspecto é que ele carrega algumas questões do direito, que são questões fundamentais que, por exemplo, a necessidade do direito ir se regulando ao longo do caminho. Porque o direito nada mais é do que um conjunto de normas que regula as nossas relações interpessoais. E à medida que as nossas relações sociais elas vão evoluindo, o direito ele precisa necessariamente acompanhar a evolução do ser humano. Então, eu acho que é por isso, além de uma questão de trazer para debate, uma questão ética, que é sobre a necessidade de regulamentar ou não, que deveria ser eticamente oriundo do ser humano, que é o fato de não produzir e não compartilhar mentiras. Bom, o conceito de fake news, aí eu trouxe 3 autores para vocês. O primeiro, na verdade a primeira, que é a Tatiane Dourado, ela conceitua fake news no seu livro Fake News Quando Mentiras Viram Fatos Políticos como uma espécie particular em meio à ampla gama de conteúdo capaz de gerar distorções no entendimento da realidade. Já o Diogo Reis, em seu livro Fake News, a conexão entre a desinformação e o direito, ele conceitua fake news como um tipo de informação verídica distribuída digitalmente para disputar o sentido dos fatos. Bom, aqui vocês começam a perceber que ambos autores têm basicamente o mesmo conceito para fake news. É uma mentira a qual o objetivo é confundir a pessoa que é receptora dessa mentira com um ponto específico. O Diogo Reis ele traz o que para a gente vai ser um ponto muito importante, que é a condução. Porque para o Diogo Reis, a fake news é um modo de mentira, mas distribuída digitalmente. E a gente vai explicar para vocês, na verdade eu vou explicar para vocês por que isso é muito importante. Mas antes disso, é bom trazer o conceito do Leandro Carnal. Leandro Carnal todo mundo conhece, é um filósofo brasileiro, e ele fala que fake news é sobretudo um exercício de poder. Por que um exercício de poder? Porque aquele que usa fake news no âmbito eleitoral, ele usa sobretudo porque quer acessar um direito que a ele, por enquanto, ou é indisponível, ou ele quer revitalizar e reutilizar esse direito. Então, fake news no âmbito eleitoral é sobretudo um exercício de poder. Bom, agora, em regra, qual é a diferença entre fake news e uma mentira normal? Bom, a doutrina e esses autores vão explicar para a gente que a diferença principal deles é o meio de propagação disso, que é a internet. Bom, a gente vive na era digital. Tudo na nossa vida é digitalizado e no mundo virtual. Os nossos documentos são digitais, as nossas relações de amizade são digitais,
Nosso contrato de trabalho, às vezes, é digital. Quase tudo na nossa vida hoje vive no mundo digital. E com as coisas boas e com as coisas ruins não seria diferente. As fake news também se usam no meio digital, que é um meio de propagação muito rápido, que é a internet, para poder atingir o maior número de pessoas possível. Agora, a grande problemática da fake news, justamente por ser usada na internet, é exatamente essa, a propagação rápida. Antigamente, as notícias falsas, elas atendiam, em regra, um nicho específico de pessoas. Quando as fake news eram usadas, eram transmitidas através de um jornal, elas só alcançavam seus leitores. E, por muito, as pessoas com quais esses leitores conversavam. Hoje em dia, todos nós somos bombardeados de informações na internet, todos os dias. Então, a internet é um meio de difusão muito mais amplo. Agora, a dificuldade de prevenção e de punição para isso também é uma questão central nesse debate. Porque hoje a fake news ela não é punível como uma tipicidade penal, como um crime. Ela tem uma natureza jurídica de uma infração administrativa que, em regra, é punível com multa ou com reparação do dano. O que a gente mais vê por aí é alguém tendo que fazer um vídeo de retratação, mas o que pese, o vídeo de retratação quase que sempre não tem o alcance do vídeo que foi o vídeo para poder difamar a pessoa. A fake news hoje ela é punida, ela usa alguns mecanismos de punição, mas são geralmente análogos ou subsidiários. Análogos porque a pessoa geralmente não é punida por fake news, é sim pelo tipo penal de calúnia ou de difamação, ou por aí vai. Porque a fake news em si, a função, ela é bem pequena. Agora, é nesse sentido que eu trago para vocês a necessidade de trazer ao debate a falta de regulação. Bom, por que é que a gente precisa regular ou regulamentar as fake news? E qual é o impacto disso na política? Bom, primeiro, a gente tem alguns exemplos de algumas fake news que foram usadas durante a história brasileira, a história do mundo, principalmente nas eleições do Brasil. Eu trouxe pelo menos um para ilustrar, porque acompanho o dado do IBGE, é muito importante, que nas últimas eleições surgiram algumas notícias que, por exemplo, um partido específico iria acabar com as igrejas, iria fechar as igrejas, iria acabar com o cristianismo. Por que é importante trazer isso para debate? E por que esse tipo de informação ela foi colocada para vocês? Ela foi estudada, ela foi, na verdade, desenvolvida por isso. Porque quando uma informação falsa de que o partido Y ou X vai acabar com uma religião e um partido onde 86,8% da população a oriunda dessa religião, isso tem um impacto, isso pode mudar o rumo de uma eleição. Um outro exemplo, que é um exemplo histórico, que eu gosto de usar, e não coloquei aqui por acaso, porque o meu orientador é doutor em História, foi o golpe de 64. O doutor Rodrigo, por favor, não vai me deixar mentir, até porque eu não mentiria com o trabalho sobre fake news. Mas o professor Rodrigo, olha, o golpe de 64 foi o seguinte: a Constituição de então falava que o presidente não poderia sair do país sem avisar o Congresso Nacional. O João Goulart estava no Rio Grande do Sul pedindo apoio por uma série de questões políticas que extrapolam aqui. O que aconteceu foi que o presidente do Senado, então, Alves Moura Andrade, fez uma sessão extraordinária e declarou vaga a presidência da República por um descumprimento da Constituição que não houve. Então, esse é um caso de fake news muito importante. Ele não saiu do Brasil. Ele não saiu do Brasil. Exatamente. Aí tá aí, eu coloquei um fato histórico aqui. Então uma mentira usada no âmbito político mudou o curso da história do nosso país por 21 anos. Isso aí. E é importante trazer isso aqui porque as fake news elas não atingem somente o agente a qual elas são direcionadas. Elas podem também atingir todos nós. Ou seja, essa daqui colocou todos os habitantes do país todo em regime ditatorial por 21 anos. Então, por isso que é importante a gente trazer esse tipo de questão a debate. Agora,
A gente pode fazer alguma coisa? Pode-se fazer alguma coisa para evitar isso? Sim, é exatamente o ponto central desse debate. É a regulamentação ou a regulação das fake news. Bom, por quê? Se nós temos aqui um fenômeno que é razoavelmente novo e absolutamente e com um potencial absurdo de lesionar a democracia, que é a fake news, aliado ao meio de distribuição muito eficaz que é a internet, a gente precisa regular para que isso não extrapole o bom senso e as relações legais. Bom, porque a internet ela é o seguinte, ela provavelmente sabe qual candidato que você é mais alinhado, a partir do que você segue, do que você curte. A internet, ela sabe, Van Cleer, provavelmente se você gosta de discutir mais algumas pautas, por exemplo, como a legalização do aborto ou a legalização das drogas, ela sabe disso. Ela sabe a sua ideologia, ainda que nem você saiba dela. Mas uma coisa ela não sabe, é se a informação que ela está divulgando, se é verdade ou não. Em regra, a internet não sabe. Ou melhor, a internet nem se preocupa em saber se é verdade ou não. Os veículos de transmissão disso são, em regra também, o Twitter, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, eles nem se preocupam com isso. Agora, existe um Congresso Nacional para atuar em relação a isso, porque é uma função principal do Congresso Nacional, que é legislar ou regulamentar sobre as ações humanas. A relação de professor com aluno é regulamentada pelo Congresso, a de pai com filho é regulamentada pelo Congresso, a de trabalho é regulamentada pelo Congresso. E por que não a internet? Por que a internet não pode ser regulamentada pelo Congresso? Assim, a gente tem indícios de que o Brasil pode fazer isso. Alguns indícios são, por exemplo, a Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, que é o Marco Civil da Internet. Ele já traz algumas formas de regulamentação disso. Por exemplo, se alguém abrir o celular, não tem o Instagram ou o Facebook, ou qualquer rede social, não tem nudez de criança. Por quê? Porque a lei já regula e proíbe. Se alguém abrir, não tem material de cunho sexual explícito. Por quê? Porque a lei já regula. E por que não regular as fake news da mesma forma? Aí que está. Existe um projeto de lei, na verdade existe aí, que é o 2108 de 2021, que era exatamente sobre a criminalização das fake news. Só que esse projeto foi vetado pelo presidente anterior e o Congresso, há poucos dias, manteve o veto dele, e, ao meu ver, isso foi um retrocesso muito grande juridicamente para a gente, principalmente para nós, que somos e seremos futuros operadores do direito. Agora, eu queria, vendo as minhas considerações finais, trazer para vocês uma frase, que é a frase da Tatiana Dourado, no seu livro, que é que as fake news elas representam, sobretudo, uma ameaça à democracia. Ela distorce o entendimento da realidade e cria um exército de pessoas que se mobilizam pela desinformação. Isso é muito perigoso. Isso precisa ter consequências jurídicas para que as pessoas decidam o futuro do país com base em informações absolutamente verdadeiras. Aqui são as minhas referências e aqui os meus agradecimentos. Primeiro, queria que estivessem aqui, mas não pôde porque eu tenho um voo daqui a pouco, não faria sentido depois que elas voltassem, mas a minha esposa, a minha filha, minha mãe e meus irmãos são a minha força basilar para estar aqui hoje, para trabalhar e para estar estudando. Aos meus professores, em especial o meu orientador Rodrigo Amaral, que é um rapaz, até agora que tem RH cedo, que é um professor que eu tenho uma admiração absurda, né? Não só por ele atuar em nichos da advocacia que eu pretendo especializar, mas porque é um estudioso por essência. E é por isso que eu admiro muito o professor. A todos os meus professores, né? Tem uma frase que fala que a gente é a mistura das pessoas que nos cercam, né? Então, para mim é uma felicidade enorme ter sido cercado por vocês durante esses 5 anos. Isso fez de mim certamente uma pessoa melhor, uma pessoa maior, e espero que tenha feito de mim um advogado melhor também, do que eu poderia ter sido sem a presença de vocês. E por último, e não menos importante,
para os meus companheiros de jornada que estão aqui. Eu queria agradecer a vocês e terminar com uma frase do Galvão Bueno. Senhoras e senhores, acabou.